Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Seja bem-vindo a esse momento de oração e reflexão da Palavra de Deus, nesse 26º domingo do tempo comum. Invoquemos a luz do Espírito Santo sobre nossas mentes, sobre nosso coração, para que possamos ouvir esta palavra e praticá-la a cada dia de nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar o Evangelho desse 26º domingo do tempo comum, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. A palavra de Deus dirigida a nós através do Evangelho de Mateus nos traz Jesus se dirigindo aos fariseus e aos mestres da lei, aos anciãos do povo. Jesus que via naqueles homens a grande hipocrisia da fé. Viviam a fé através dos ritos da religião, mas no cotidiano da vida não viviam interiormente aquilo que Deus pedia a eles. Jesus, no Evangelho desse domingo, então, nos ajuda a repensar o nosso caminho de cristãos, para ver se realmente estamos vivendo a fé que celebramos. E se estamos vivendo a humildade, a sinceridade da conversão diária. Deus prefere um pecador arrependido que se converte sinceramente e volta ao seu caminho, do que um justo orgulhoso que bate no peito e se acha melhor do que os outros e não vive a realidade da fé. Jesus conta a parábola do pai e dos 2 filhos. O pai pede ao primeiro filho que vá para a vinha. O primeiro filho disse que não iria, mas depois pensou e no longo do caminho resolveu ir. Pediu ao segundo filho: vá para a vinha. O segundo disse que iria, prometeu que iria, mas no longo de sua vida ele não foi. E Jesus então pergunta aos fariseus e mestres da lei: qual dos 2 fizeram a vontade do Pai? Eles respondem: o primeiro. E de fato, na verdade, Jesus conta essa parábola para dizer que os fariseus e mestres da lei, que prometeram a Deus fidelidade, prometeram viver a misericórdia de Deus, eles não viviam. Viviam uma religião de fachada, uma hipocrisia. Enquanto os pecadores, depois de um caminho de conversão, pecadores que no primeiro momento disseram não a Deus, mas ao longo da vida se converteram, fizeram-se uma experiência com Deus. Por isso que Jesus cita aqui no Evangelho as prostitutas e os cobradores de impostos. Jesus diz que eles iriam preceder fariseus e mestres da lei no reino dos céus. Uma palavra dura de Jesus para estes homens, porque aqueles que eram considerados mais pecadores, como prostitutas e cobradores de impostos, aqueles que eram rejeitados pelo povo, para Jesus, quando eles se convertem, eles vão entrar no reino dos céus. Como o próprio evangelista que nos traz esse evangelho, São Mateus, que era um cobrador de impostos,
e fez uma experiência com Jesus. Então a palavra de Deus desse domingo, através desse evangelho, nos lembra que nós devemos fazer um caminho de conversão e que todas as pessoas devem se converter. Se nós estamos no caminho do bem, da palavra de Deus, que nós possamos ser humildes e simples e saber que tudo isso é graça de Deus e ajudar aqueles que estão no caminho errado a voltar para Deus, nos alegrar com o pecador arrependido. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Deus prefere um pecador arrependido, um pecador que volta para Ele com o coração contrito, do que um justo que bate no peito se achando melhor do que os outros, se achando melhor do que todos os demais. Vivamos a conversão. Peçamos a Deus a sua misericórdia. Aproveitemos que Deus é misericórdia, que Deus é amor. E nós, aproveitando esta graça que Deus nos dá do caminho da conversão, que nós possamos realmente viver a palavra de Deus. Não somente celebrar a fé, mas viver a fé. Na parábola que Jesus nos contou, o primeiro filho disse não e foi. O segundo filho disse sim e não foi. Que o nosso sim seja um sim verdadeiro. Não podemos encaixar nem no primeiro filho, nem no segundo filho. Não podemos usar os dois exemplos, nós devemos usar o terceiro exemplo. Qual é o terceiro exemplo? Aquele exemplo da palavra. Quando nós dizemos sim, Senhor, e cumprimos. Devemos dizer a Deus que vamos para a sua vinha, trabalhar na sua vinha e de fato realizar isso. Ser homens e mulheres de palavra e da palavra. Que nós possamos realmente assumir o nosso compromisso de batizados, viver nosso batismo e assumir verdadeiramente a cada dia o nosso compromisso com Deus. Fica para nós então a reflexão desta semana, se nosso compromisso de cristão está sendo cumprido ou não. O nosso batismo, a nossa vocação, o nosso sim a Deus é da boca para fora ou é de coração? A resposta que damos para Deus é verdadeiramente uma resposta de entrega ou simplesmente uma resposta superficial? Que a palavra desse Evangelho, nesse 26º domingo do tempo comum, nos ajude a ser cristãos melhores, para que de fato possamos viver a fé celebrando e que nosso sim a Deus seja verdadeiro a cada momento da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a oração de Santa Luzia, ó Virgem admirável, cheia de firmeza e de constância, que nem as pompas humanas puderam seduzir, nem as promessas, nem as ameaças, nem a força bruta puderam abalar, porque soubeste ser o templo vivo do Divino Espírito Santo. O mundo cristão vos proclamou advogada da luz dos nossos olhos. Defendei-nos, pois, de toda moléstia que possa prejudicar nossa vista. Alcançai-nos a luz sobrenatural da fé, esperança e caridade, para que nos desapeguemos das coisas materiais e terrestres. Tenhamos a força para vencer o inimigo e assim possamos contemplar-vos na glória celeste. Amém. Obrigado a você que rezou conosco este momento de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com sua família, com seus amigos. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.